Evangelho de São Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Capítulo 4, a partir do verso 35. Nos diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença, e a tua palavra, que é a verdade, está aberta diante de nós. Meu Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar sobre cada vida, sobre cada pessoa presente aqui nesta manhã, sobre a vida desses meus irmãos e irmãs, essas pessoas que estarão assistindo este vídeo, que o Senhor possa ministrar, falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos abençoar. Meu Deus, unge a nossa mente, unge o nosso entendimento, para que assim possamos entender, para que assim possamos compreender as maravilhas da sua lei, as maravilhas da sua palavra. Meu Deus, por isto nós te pedimos nesta manhã: fale conosco, fale aos nossos corações. Senhor Jesus, envia o teu Espírito, o Espírito Santo, que traz o entendimento, a compreensão, que o Senhor possa nos revelar a sua palavra nesta manhã, que o Senhor possa nos fortalecer nesta manhã, que o Senhor possa fortalecer a fé deste irmão e desta irmã nesta manhã, que o Senhor possa trazer força para essa pessoa nesta manhã, que o Senhor possa trazer, meu Pai, o vigor, meu Deus, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, apesar, meu Pai, de tantas coisas que estamos enfrentando, apesar dessas tempestades que têm se levantado. Meu Deus, em nome de Jesus, venha ajudar a sua igreja, venha socorrer a sua igreja, venha socorrer os teus filhos, venha socorrer as tuas filhas. Meu Deus, fale conosco nesta manhã e nos abençoe, meu Deus, nos abençoe, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Podem vos assentar. Graças a Deus. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar
ministrar aos nossos corações nesta manhã, o tema é: não abandone o barco. Não abandone o barco. Estamos vivendo um período, um momento, onde a nossa fé está sendo provada e muito provada, muito bem provada. Estamos vivendo um momento difícil. Então, muitas pessoas neste momento perdem a fé, abandonam o barco. Então, o tema da mensagem, o que Deus quer nos ensinar nessa manhã: não abandone o barco. Continue firme com Jesus. Não abandone, não. Nós podemos ter medo por causa da situação, mas nós não podemos nos apavorar. Nós podemos chorar? Podemos. Jesus chorou. Podemos chorar, podemos ter medo, mas não podemos ficar apavorados. Não podemos ficar apavorados. Não podemos começar a pensar que este vírus é maior do que Deus. Não podemos ter medo da situação, do que estamos vendo. Podemos chorar, mas não nos apavorar, porque Deus continua sendo Deus. Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser eternamente. Estamos vivendo muitas incertezas. O Brasil, as nações mundo afora, estamos vivendo muitas incertezas. Então, eu até comentei com o pastor Daniel o dia que ele me ligou, é um momento em que a nossa fé, ela está sendo provada mesmo, irmãos. Literalmente. Porque estamos vivendo muitas incertezas. Quando eu tenho certeza de algo, isso me dá o quê? Segurança. Só que na verdade, estamos vivendo incertezas. Estamos vivendo instabilidades. Por quê? Por causa da pandemia do Covid-19. Tudo isso se desencadeou por causa da pandemia do Covid-19. Aí o mundo virou isso que nós estamos vendo. O mundo virou isso que nós estamos vendo aí. Mas nós, irmãos, que somos de Deus, que cremos em Deus, que temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, não podemos nos apavorar. Não podemos nunca esquecer de que Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Fugiu o controle das suas mãos, das minhas mãos, de muitas pessoas, mas o nosso Deus continua no controle. Por isso, irmão, não se apavore. Uma pessoa apavorada, ela toma atitudes precipitadas, ela age impensadamente, ela faz o que não deveria fazer, então não se apavore. Ah, mas que você não sabe o que eu estou sentindo por dentro. Mas o Deus que manda eu te dizer para você não se apavorar, Ele sabe o que está passando no seu coração. Deus sabe o que passa no seu coração, e é Ele quem manda dizer: não se apavore. Não se desespere. Não se desespere. No meio dessas incertezas, instabilidades, por causa da pandemia, do Covid-19, muitas pessoas têm perdido seus entes queridos. Essa é a pior perda que existe, que é uma perda irreparável aqui na terra.
Mas como aprendemos, aqueles que partem em Jesus, partem salvos. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos aqui, vamos encontrar todo mundo junto e encontrar o Senhor nos ares. Mas tem muitas pessoas perdendo ente querido. O comércio, por exemplo, por causa da pandemia, abre comércio. Aí os empresários, agora vou conseguir cumprir com meus compromissos, vai ter como manter os funcionários da minha empresa, e mantendo os funcionários, mantém a família dos funcionários. Aí de repente, irmãos, fecha o comércio. De repente fecha. Então estamos vivendo isso daí, essa incerteza, essa instabilidade. Abre comércio, fecha comércio. Aí estamos na onda amarela. Aí depois, situação piora, regride para a onda vermelha. Aí piora um pouco mais, vai para uma onda mais restrita, a onda roxa. Então estamos vivendo isso daí, essa instabilidade. Essa situação difícil, que não está sendo fácil para ninguém. São tempestades que se levantam contra nós. É uma tempestade que se levantou, mundialmente falando. Não é só o Brasil, não. Várias nações, mundo afora, estão enfrentando a mesma tempestade. Aí quando chega na onda roxa, a gente acha que já foi o máximo. Aí vem o lockdown. Fecha tudo. Para com tudo. Aí imagina aquelas lojas que abre e fecha. Que eu vi uma reportagem de um dono de um restaurante dizendo o seguinte: eu já vendi carro, já abri mão de imóveis, e já mandei os funcionários, a maioria, embora, só estou com a família aqui. Aí vem o lockdown. Aí é um bloqueio total. Fecha tudo. Aí, em consequência, vem a crise faz com que o número de empresas falidas cresçam. As empresas vão começando a abrir falência, porque não estão conseguindo se sustentar. Não estão conseguindo se manter no mercado. Por causa dessa incerteza, dessa instabilidade, as empresas estão falindo. E em consequência das empresas estarem falindo, vem o desemprego. Está vendo, irmãos, como que uma coisa puxa a outra? Olha só a tempestade que nós estamos enfrentando. É por isso que o tema da mensagem é: não abandone o barco, não perca a sua fé, não perca a sua fé. Aí, em consequência das empresas falindo, vem desemprego. Com desemprego, vem a falta de dinheiro. Como é que faz? Como que faz? Quem paga aluguel, comprar alimento, sustentar a família. Então, irmãos, a situação, ela está realmente dificílima. Dificílima. É uma crise sem tamanho. É uma tempestade sem tamanho. Mas não se apavore. Não se desespere. Porque nós que somos de Deus, temos que ter isso. Eu não vou me apavorar, eu não vou me desesperar, porque eu creio que Deus está comigo. Eu acredito que Deus está comigo. Falta de dinheiro. Com a falta de dinheiro, vem a incerteza do amanhã. O que vai ser amanhã? Como é que vai ser amanhã? Como que eu vou fazer? Incerteza do amanhã. Aí, para piorar um pouco mais, já tem a nova variante do vírus. Irmãos, que situação! Que tempestade! Que problema! A nova variante.
Se essa que estava já está ruim, agora está surgindo uma nova variante. E essa situação toda afetou também a educação. Agora a aula é online, pelo computador. Aí a pergunta que fica é: e quem não tem acesso à internet? Apesar também que essa aula online não chega nem aos pés da aula presencial. Agora, e quem não tem acesso à internet? Está vendo, irmãos? Como que Irmãos, o mundo virou de cabeça para baixo, literalmente. E essa crise afetou também a educação. Agora estamos vivendo toque de recolher. Os telejornais mais parecem filme de terror. Só noticiam notícias ruins que nos causam até medo. Então, diante disto, diante dessa tempestade que estamos enfrentando, Deus manda te dizer: não abandone o barco. Não abandone o barco. Não perca a fé. Diante de tudo isso, não perca a sua fé. Não abandone o barco. Porque o lugar mais seguro continua sendo no barco com Jesus. O lugar mais seguro continua sendo no barco com Jesus. Não se engane, não se iluda. Eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, eu não creio mais. Não faça isso. Permaneça no barco com Jesus. Não perca a sua fé. Não perca a fé. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Deus conhece o seu coração, a sua estrutura, assim como a minha. Então, fique em paz, porque Deus está no controle. Deus continua no controle. Por mais difícil que seja a situação, não abandone. Porque tem pessoas que às vezes perdem a fé. Tem pessoas que falam assim: eu orei, e aquele ente querido, mesmo assim, ele veio a óbito. Eu orei, e aquele meu amigo, mesmo assim, veio a óbito. Nós vamos ver aqui, irmãos, que existe algo chamado soberania de Deus. Da nossa parte, continuar orando. Claro. Continuar buscando. Continuar clamando. Mas não podemos nunca nos esquecer que existe a soberania de Deus. Então isso não pode abalar a nossa fé. Isso não pode nos desmotivar. No capítulo 4 de São Marcos aí que nós lemos, o verso 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Jesus disse aos discípulos: passemos para a outra margem. O único que pode dizer passemos para a outra margem e garantir que se vai realmente passar é Jesus. Que nenhum de nós pode dizer assim: amanhã eu vou fazer isso. Eu não sei. Pode haver alguma situação complicada, alguma situação contrária, algum obstáculo, e eu não consigo fazer, porque eu sou limitado. Quantos de nós já não aconteceu isso? Eu vou fazer isso. Houve um imprevisto, não deu para fazer. Por quê? Porque o ser humano, ele é limitado. Mas o único que pode dizer passemos para outra margem e garantir que vamos passar é Jesus. E ele falou aqui, passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Todos nós, quando entregamos nossa vida para Jesus, porque tudo parte do ponto de que a pessoa entrega a sua vida para Jesus. Parte daqui. Tudo parte do ponto de que a pessoa, ela reconhece o sacrifício de Jesus.
Então, todos nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós entramos em seu barco. Então preste atenção, todos nós, quando reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo, quando entregamos a nossa vida a Ele, nós entramos no seu barco. Todo aquele que entrega a vida para Jesus, entra em seu barco. E Jesus nos convida a atravessar para o outro lado. Jesus nos convida a atravessar para o outro lado do mar. O mar aqui significa os problemas da vida. Mar aqui significa os problemas da vida. As lutas, as dificuldades, as tempestades, os problemas, os reveses. Jesus diz que no mundo tereis aflições. A Bíblia diz que haverá o dia mau. Então, mar significa os problemas. Mar aqui, na atualidade, está significando essa pandemia do Covid-19. E Jesus nos convida a atravessar. Ele quer que você atravesse, Ele quer que você chegue do outro lado, mas para você atravessar, para você chegar do outro lado, você não pode abandonar o barco, você não pode perder a sua fé, porque a fé de muitas pessoas estão sendo chacoalhadas, balançadas neste momento. A viagem começa quando eu entrego a minha vida para Jesus. Quando entregamos nossa vida para Jesus, começa a viagem. Começa a viagem. E esta viagem só termina quando chegamos no céu, porque o barco, ele não para. Guarde isto. O barco de Jesus, que está nos conduzindo aos céus, quando entregamos a nossa vida para Ele, damos início a essa viagem, e o barco não para, o barco não vai parar, porque o barco de Jesus atravessa tempestades, aleluias. O barco de Jesus prossegue no meio da tempestade. Já viu aqueles navios, parece que o nome é quebra-gelo. Lá no Ártico tem aquelas geleiras, aí vai um navio na frente, quebrando tudo, quebrando gelo, abrindo caminho. Então assim é o barco de Jesus, ele não para, vem obstáculo, vem barreira, vem dificuldade, vem problema, e o barco de Jesus continua caminhando. O barco não para. O barco de Jesus não vai parar para que eu resolva os meus problemas e volte para Ele depois. Não, eu não tenho a opção de descer do barco. Nós não temos a opção de descer. Porque esse barco, meus irmãos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entrei nele e deu a saída para a minha vida. E ele só para lá. Aleluias. Ele só para quando chegar no céu. Então aí, é por isso que você não pode abandonar o barco, que você não pode perder a sua fé. Olha isso tudo que está acontecendo aí, é triste, está sendo uma situação difícil, mas não perca a sua fé, não desça do barco, porque no barco você vai chegar no seu destino. Aleluias. Quem permanece no barco chega no destino. Só termina quando chega no céu. O barco não para. Apesar das dificuldades,
Apesar das tempestades, a viagem, ela continua. A história da igreja nos conta que os apóstolos, uns foram cerrados ao meio, outros decapitados, outros ficaram de cabeça para baixo, outros morreram arrastados pelos cavalos, outros foram lançados para as feras comerem, outros foram pendurados nos postes e queimados vivos. E o barco não para, o barco continua, porque vamos ver aqui que aqueles que vão tombando no meio do caminho, dentro do barco, tem a garantia da salvação. O barco não para não, irmãos. O barco continua. O barco de Jesus continua caminhando. Escureceu, o barco de Jesus continua. Tempestade, ele continua. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que abre caminho no meio da tempestade. Aleluia! Deus abre caminho no meio da tempestade. Essa tempestade que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, o nosso Deus abre caminho no meio dela. A nossa parte é continuar no barco, é guardar a fé, é ficar firme. Então, apesar das dificuldades, tempestades, a viagem vai continuar. O barco não vai parar para ninguém. Para o barco, espera alguém resolver o problema e volta do barco. Não, o barco continua. É o mínimo que nós podemos fazer. Irmão, Jesus veio, morreu por você, morreu por mim, morreu por nós, deu a sua vida, Ele fez tudo o que tinha que fazer. Então o mínimo que eu posso fazer é permanecer dentro do barco. O mínimo que eu posso fazer é guardar minha fé. É guardar a fé. Muitas pessoas partem no meio da viagem. Muitas pessoas partem no meio da viagem, ou seja, antes do barco chegar no seu destino. Mas como essas pessoas que partem no meio da viagem não abandonaram o barco, não abandonaram Jesus, essas pessoas, elas partem salvas em Jesus. Partem salvas, porque o barco não chegou no seu destino ainda, mas elas não desceram do barco, elas perseveraram. Elas perseveraram dentro do barco, perseveraram com Jesus, perseveraram na fé. E aqui, irmãos, existe a soberania de Deus, irmãos. Devemos continuar orando. A Bíblia nos ensina, Lucas 18, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A Bíblia nos ensina, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros. A Bíblia nos ensina que através da intercessão de Moisés, Deus reverteu uma situação. A Bíblia nos ensina que através fugiu a memória aqui, de Moisés, Deus reverteu a situação. Através da intercessão, da oração de Ezequias, que tinha uma sentença de morte, Deus reverteu uma situação. A Bíblia nos fala em 2 Crônicas 7, que Deus tinha falado que ia destruir o povo, porque o povo estava no pecado, uma situação lamentável, lastimável, estava vivendo, fazendo só as coisas que não agradavam a Deus. Aí, lá em Crônicas fala assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter a mim, e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então Deus estava dizendo que havia uma sentença de destruição para o povo, mas que se o povo se arrependesse, se voltasse para Ele, Ele iria mudar a situação. Então a Bíblia nos ensina, em várias passagens, que nós devemos orar. A Bíblia nos fala que a oração do justo, ela pode muito em seu efeito, mas entenda uma coisa, existe a soberania de Deus, para ninguém perder a sua fé, para ninguém desanimar, para ninguém descer do barco. Eu me lembro muito bem, quando a minha saudosa mãe estava internada, e ela deu um AVC tão violento, que tomou a maioria do cérebro dela, sangue espalhou,
E o médico disse o seguinte: se ela sobreviver, não vai falar, não vai andar e não vai enxergar. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, falei para Deus assim: o Senhor é o que dá vida e o que tira a vida. O Senhor tem todo o poder. O Senhor já fez tantas coisas, ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, já operou sinais, maravilhas. Então o Senhor tem poder para curá-la. E eu peço que o Senhor a cure. Mas se for para ela viver também nessa situação semi-vegetativo, quase que vegetando, melhor que o Senhor recolha. Fiz a oração, mas crendo que Deus tem poder. Porque precisamos orar crendo que Deus tem poder, porque Ele tem poder. Aí quando foi mais ou menos por volta de 1 da manhã, 1 e pouca, tocou o telefone lá em casa. A gente já sabe, né? Tocou o telefone nesse horário. Aí a minha mãe partiu. Sabe como se chama isso? Soberania de Deus. A minha parte é orar. A sua parte é orar. A sua parte é interceder. Não desista de buscar. Eu perdi um ente querido, perdi um amigo, então eu paro de orar? Claro que não. Continua orando, continua buscando, continua crendo, mas entenda que existe a soberania de Deus. Entende? Existe a soberania de Deus. Existe a vontade soberana de Deus, que eu não entendo e você não entende. Como que eu faço então? Tem alguns textos aqui, se você quiser anotar e ler em casa, Jeremias 29:11, Deus fala: eu que sei é que pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que você mesmo espera. Deus pensa coisa boa ao seu respeito. Deus pensa coisa boa ao meu respeito. Deus quer dar o fim que eu espero. Então eu preciso me apegar nessa palavra. Deus pensa coisa boa sobre mim. Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usou a soberania na minha vida, eu não estou entendendo, mas a Bíblia diz que todas as coisas vai cooperar para o meu bem. Por isso eu não posso perder a minha fé. Por isso eu não posso perder a minha fé. Romanos 8:18, por mim eu tenho por certo, o apóstolo Paulo diz, por mim eu tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Eu preciso guardar a minha fé e me apegar à palavra de Deus. Então, irmãos, existe a soberania de Deus. Muitos vão partindo dentro do barco, mas partindo salvos, mas partindo com Jesus, mas partindo na presença de Deus. Se Jesus não vier, vamos supor que ele leve aí mais 100 anos para voltar. Todos nós aqui, só vai ter o osso dentro do barco. Vai ter partido há muito tempo, mas vai ter partido salvo, porque não abandonou o barco, porque guardou a fé. Porque guardou a fé. Soberania de Deus. Temos o exemplo do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Versículos 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação ou aspersão. Estou sendo oferecido. E o tempo da minha partida é chegado. Verso 7 ele diz: combati o bom combate. Ele permaneceu no barco. Ele permaneceu na fé. Permaneceu crendo. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Olha só. Permaneceu na fé.
permaneceu no barco. Ele sabia que o tempo da sua partida era chegado. Verso 8: já agora, a coroa da justiça me está guardada, aleluias, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Naquele dia que ele estava próximo à sua partida, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não somente a mim, mas a todos quantos permanecem no barco, a todos quantos não negam a fé, a todos quantos caminham com Jesus, também a sua coroa está reservada. Está reservada. A aspersão, aí o versículo 6 que nós lemos, a aspersão de sacrifício era uma oferta feita derramando-se vinho no chão ou sobre o altar. A aspersão de sacrifício era uma oferta que era feita derramando vinho no chão ou sobre o altar. Para você que está anotando, Números capítulo 28, versículo 11 ao 31. A vida do apóstolo Paulo era como se estivesse sendo derramada no serviço a Jesus Cristo. Era como se a vida dele estivesse sendo derramada no serviço a Jesus Cristo. Eu sirvo a Jesus integralmente, de corpo, alma e espírito. A minha vida pertence a Jesus. É como se estivesse derramando a sua vida no serviço do Senhor, fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus. Aleluias. O tempo da minha partida está próximo. Paulo tinha certeza de que ninguém poderia tocá-lo até que o Pai Celestial houvesse por bem conduzi-lo de volta para o lar. Ele falou assim: o tempo da minha partida já está chegando. E ele tinha certeza que somente Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, Deus iria levá-lo de volta para o lar. No final da sua carreira ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção. O versículo 7 que nós lemos: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo foi fiel em seu serviço a Deus. Quero te dizer uma coisa: seja fiel no seu serviço a Deus. Aleluias. Faça o melhor para Jesus, faça o melhor para Deus. Deus deu o seu melhor, que era Jesus. Jesus fez o seu melhor por nós. Então nós precisamos fazer o melhor para Deus. Paulo foi fiel em seu serviço a Deus. Seja fiel no seu serviço a Deus. Seja um crente fiel. Permaneça no barco. Mas a tempestade se levantou, eu estou com medo. Até aí tudo bem, mas não se apavore. Não fique apavorado, não fique desesperado. Já viu aqueles filmes quando tem aqueles barcos? E aí a onda começa a bater nos barcos, e a onda vai batendo, e a água vai entrando nos barcos, e as pessoas começam a pular do barco, com medo do barco afundar, com medo do barco naufragar. Com Jesus não precisa ter este medo, porque o barco de Jesus não vai afundar, o barco de Jesus não vai naufragar. O lugar mais seguro para você estar no meio de uma tempestade é dentro do barco com Jesus. Dentro do barco com Jesus. Porque o que estamos enfrentando é uma tempestade grande. Nós temos que nos controlar emocionalmente para estar aqui em cima, porque é muitas emoções competindo aqui dentro. Temos que nos controlar, porque a tempestade é grande, mas Deus é maior. Deus é maior.
A gente sente a dor de ver os amigos, irmãos, conhecidos partindo, mas a obra precisa continuar sendo feita. Então não pule do barco, não saia do barco, permaneça com Jesus. Permaneça no barco com Jesus, guarda a sua fé. O grande desafio da igreja neste momento é permanecer no barco e guardar a fé. Esse é o grande desafio. Pelo fato da nossa fé estar sendo abalada, balançada, chacoalhada. Então Paulo foi fiel ao serviço a Deus. E o pastor Daniel nos ensina que quando nós entramos nos planos de Deus, Deus também entra nos nossos planos. Aleluias. Quando nós estamos no plano de Deus, fazendo a vontade de Deus, cuidando da obra do Senhor, Deus também está cuidando dos nossos problemas, Deus também está olhando para a nossa vida, Deus também está olhando para a nossa família. Então faça alguma coisa para Jesus, pregue para alguém, fale do amor de Deus, anuncie Jesus para alguém, faça o melhor para Jesus. Dê o seu melhor. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno dele não. Tem que lançar a mão no arado e continuar confiando, crendo que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, porque desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, irmão, o problema está aí, a luta está aí, mas Deus continua trabalhando. Aleluias! Deus continua trabalhando, Deus continua no controle. Aleluias, nosso Deus não mudou, nosso Deus é o mesmo. Aleluias, Ele continua sentado num alto e sublime trono. É o mesmo, trabalhando, não mudou. Então Paulo foi fiel em seu serviço a Deus. E Paulo não faz esse tipo de comentário: está chegando a sua morte e combateu o bom combate. Ele não faz esse comentário antes de chegar o final de sua corrida e estar pronto para morrer. Paulo não exalta-se em seu serviço. Eu não posso me exaltar naquilo que eu faço para Deus. Você não pode se exaltar naquilo que você faz para Deus, porque na verdade nós só somos um instrumento, mas quem faz é Deus, quem age é Deus, quem realiza é Deus, tudo provém de Deus. Então Paulo não se exalta em seu serviço a Deus. Ele só mostra uma coisa: que ele perseverou, lutou e serviu a Deus até o fim. Perseverou, lutou, serviu a Deus até o fim. Não abandonou o barco, guardou a fé. Aleluias. Tem aquele hino que diz que cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluias. A prova da sua fé vai te fazer crescer, vai te fazer avançar. Deus vai te dar estrutura, Deus vai te fortalecer, e no meio do caminho o Consolador, o Espírito Santo vai estar te consolando, te confortando, te animando, te motivando para que você não abandone o barco e nem perca a sua fé. Aleluias. É o outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos, porque Ele mora em nós, Ele habita em nós, Ele estará conosco todos os dias. Aleluias. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Consolador. Aleluias. Oh, aleluias.
O Espírito Santo está com você na sua caminhada, minha irmã. O Espírito Santo está com você na sua caminhada, meu irmão. O Espírito Santo, o Espírito de Deus está com você. O Espírito Santo está aí dentro de você. O Espírito Santo está te confortando, te consolando, te enchendo da presença dEle. Aleluias! Aleluias! Para você não perder a sua fé, não abandonar o barco, não se apavorar. Se apavorar já era, irmãos. Já viu? Quando tem muitas pessoas num lugar só, aí, vamos supor que tem uma situação acontecendo, está todo mundo com medo num lugar só. Ninguém saiu. Mas se um correr, o que acontece? Todo mundo corre. Todo mundo sai apavorado atrás. Então não se apavore. A tempestade está se levantando. O mar já está batendo no barco, mas o barco é de Jesus. Jesus é o dono do barco, Jesus é o capitão. E se Jesus é o capitão, o barco não afunda, o barco prossegue, o barco caminha até chegar ao final, ao seu destino, até nos levar de volta para casa. Aleluias! Oh, glória a Deus! Então Paulo não exalta-se em seu serviço a Deus. Ele só mostrou que ele perseverou, lutou e serviu a Deus até o fim. 1 Coríntios 9, a partir do verso 24. 1 Coríntios 9, a partir do verso 24, diz assim, 24 ao 27. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Não deixe o barco, não perca a sua fé, não abandone o barco. Não saia da presença de Jesus. Verso 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Verso 26, assim corro, Paulo falando, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo que ele lutou até o fim, que ele foi fiel a Deus, que ele perseverou, que ele continuou servindo a Deus até o fim. Paulo lutou até o fim. E nós também precisamos lutar até o fim, ser fiel até a morte, ou seja, ser fiel até o final da vida aqui nessa terra, porque a morte é o fim aqui. Então, ser fiel até o final aqui nessa terra, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus, seja fiel. Fique firme com Jesus, fique firme com Deus. Versículo 8, voltando lá para Marcos, capítulo 4, versículo 8. Evangelho de São Marcos 4, versículo 8. Não, perdão. Versículo 8, mas né? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Versículo 8 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A gratidão
A gratidão aqui do apóstolo Paulo, a gratidão do dever cumprido, a gratidão do dever cumprido, e a serenidade de saber que estava indo para a presença de Jesus. O apóstolo Paulo sabia, tinha certeza, está chegando o meu fim, eu vou partir, mas eu estou indo a encontrar o Senhor Jesus. Ele sabia, ele tinha certeza. Então, essa gratidão, esse dever cumprido, essa serenidade de saber que estava indo para a presença de Jesus, dava a Paulo uma agradável expectativa do futuro. Todos nós temos uma grande expectativa do futuro, que um dia vamos morar com o Senhor, que estamos partindo, caminhando, avançando para morar com o Senhor. A coroa da justiça será o galardão especial ofertado a todos os que servem a Deus com fidelidade. A coroa da justiça será o galardão ofertado a todos aqueles que servem a Deus com fidelidade. Fidelidade em servir ao Senhor. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 10. Mateus 5:10. Capítulo 5, versículo 10. Versículo 10 e versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12: Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, o galardão, a coroa da justiça será o galardão ofertado a todos aqueles que servem a Deus com fidelidade, que as pessoas zombam, as pessoas falam mal, as pessoas criticam, mas ele permanece no barco, ele permanece na fé, ela permanece fiel a Jesus. Então haverá um galardão, haverá uma coroa esperando essa pessoa que foi fiel a Jesus, que serviu a Jesus. E o finalzinho do versículo que nós lemos, o verso 8, diz: todos os que amarem a sua vinda. Então, a coroa está reservada para mim, mas não só para mim. Esse galardão, esta bênção, essa recompensa não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Então o apóstolo Paulo estava partindo no barco, não deixou o barco, não havia chegado no destino, mas já estava tomando posse da sua bênção, porque ele foi fiel a Deus. Aí ele fala que esta bênção não é só para mim não, é para todos aqueles também que amarem a sua vinda. Ou seja, é para mim, é para vocês, é para nós que estamos amando a vinda do Senhor. Aleluias! Todos os que amarem a sua vinda são os cristãos que vivem fielmente em Cristo, na esperança da sua volta. Todo cristão que vive fielmente em Cristo, na esperança da sua volta, aí se aplica essa palavra aqui, a todos os que amarem a sua vinda. Então tem coisas boas te esperando, tem coisas boas nos esperando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração do homem o que Deus preparou para você, para mim. Então não abandone o barco, permaneça fiel a Jesus, permaneça firme, não perca a sua fé, permaneça firme e constante. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus, 11 ao 15. Porquanto a graça de Deus
se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, santa, justa e piedosamente. Então devemos viver de uma maneira santa, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Verso 15: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Então precisamos viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida diante de Deus, aguardando a sua vinda, aguardando a sua volta, na expectativa de que a qualquer momento Jesus virá para nos levar, para estar com Ele, para morar com Ele, para estar eternamente com Ele. Então todos os que amarem a sua vinda, vivem piedosamente, como lemos aqui, vivem no presente século, sensata, justa e piedosamente, na esperança da sua volta. Então são aquelas pessoas que permanecem no barco. Não tem, irmão, não tem outra saída não. Ou eu permaneço no barco, ou eu guardo a minha fé, permaneço no barco, ou a tempestade vai me engolir, vai te engolir. Então mais do que nunca precisamos exercitar a nossa fé, mais do que nunca precisamos ficar firmes com Jesus, mais do que nunca precisamos santificar a nossa vida, mais do que nunca precisamos estar preparados, mais do que nunca precisamos orar, mais do que nunca precisamos ler a Bíblia, nos envolver com as coisas de Deus. Tem pessoas aí fora, irmãos, tirando a própria vida. Tem pessoas aí fora desesperadas, porque a tempestade é grande demais e não sabe o que fazer. Mas nós temos Deus na nossa vida. Você precisa se encher de Deus a cada dia, a cada momento. Buscar a Deus a cada momento, se encher do Espírito Santo, ler a sua Bíblia, orar. Precisamos nos aproximar mais de Deus, precisamos ter mais comunhão com Deus, porque senão, irmãos, se não guardarmos na nossa mente, a minha oração lá em casa todos os dias é para que Deus guarde a minha mente, meu coração, da minha esposa, dos meus filhos, do meu pai, todo dia. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, porque, irmãos, a nossa mente está sendo bombardeada, a sua mente está sendo bombardeada. Então peça a Deus para guardar a sua mente, guardar a mente do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, porque, irmãos, é uma coisa de doido. É uma batalha diária. É por isso que todos os dias precisamos orar, meditar na palavra, ouvir louvores, porque durante o dia a nossa mente está sendo bombardeada. Lá no seu serviço, no bairro que você mora, na rua, enfim, todos os dias a nossa mente está sendo bombardeada. Então precisamos guardar a nossa mente. Como eu guardo a minha mente? Eu peço a Deus para ungir a minha mente, eu leio a Bíblia, eu canto louvores, eu vou orar, eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou me encher de Deus, porque aí, quando eu estou cheio de Deus, não tem espaço para as coisas do diabo, não tem espaço para as coisas do mundo. Quando eu me encho de Deus, se encha de Deus, busca a Deus. Versículo 36 ao 41 de Marcos, nós já lemos, de Marcos 4, verso 36 ao 41. Então não precisamos ler novamente.
esses versos que nós lemos de Marcos 4, do verso 36 ao 41, 36 ao 41, nos fala da tempestade que se levantou. A tempestade que se levantou. A tempestade descrita aqui deve ter sido particularmente muito violenta. Muito violenta. Porque foi capaz de deixar até pescadores experientes, como os discípulos, apavorados. Deve ter sido uma tempestade muito grande. Eles ficaram apavorados. É isso que não podemos fazer, ficar apavorado, ficar desesperado. A pessoa desesperada, ela age impensadamente, ela faz coisas que depois ela se arrepende. Então deve ter sido, estamos partindo para a conclusão, uma grande tempestade. Então preste atenção. Mas havia pelo menos 3 motivos para que nenhum deles se sentisse perturbado, apesar da situação. Vamos ver aqui 3 motivos que eles não precisavam ter ficado apavorados, apesar da situação. São motivos que se aplicam na minha vida, na sua vida. Diante da tempestade, diante de tudo que estamos enfrentando, 3 motivos para não ficarmos apavorados. O primeiro é o verso 35, 4:35 de Marcos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, passemos, ou seja, eu vou estar com vocês, vamos passar, vamos juntos. Aleluias. Você não está passando por isso só. Jesus está contigo. Jesus é com você. A Bíblia nos diz: quando passares pelo fogo, quando passares pela água, o fogo não vai te queimar, a água não vai te afogar. Sabe por quê? Deus vai estar com você. Deus está com você. Deus está conosco. O Deus de Israel está conosco. Aleluias. Ele é o nosso socorro, é o nosso refúgio. Então, em primeiro lugar, para que eles não se sentissem tão perturbados, em primeiro lugar, é porque eles tinham a promessa de Jesus, de que chegariam ao outro lado. Jesus disse assim, passemos para a outra margem, passemos para o outro lado. Quando você entrou no barco, quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele falou assim, agora vamos caminhando, vamos passar para o outro lado, vamos chegar até Canaã celestial. Então você também tem uma promessa de Deus, que você vai passar para o outro lado, que você vai vencer, que você vai conquistar a coroa da justiça, que você vai conquistar a sua bênção, que é entrar nos céus. Mas para isso não podemos abandonar o barco. Então tem essa promessa para a sua vida também, tem essa promessa para a minha vida. Jesus está passando conosco. Jesus está passando com você. Jesus está passando conosco. Jesus está conosco. Jesus está nos sustentando. A promessa de que chegariam do outro lado. Quem não abandona o barco tem a promessa que vai chegar. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segundo Coríntios 12, versículo 9, nos fala aqui do espinho na carne do apóstolo Paulo, na qual ele orou a Deus, e Deus não retirou. Aí no verso 9 diz assim a palavra de Deus: então ele me disse,
a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então entenda uma coisa, Jesus falou com os discípulos: entre no barco e vamos passar para o outro lado, passemos para outra margem. Jesus falou com você: você vai passar, você vai passar, eu vou passar, vamos passar. E nesse meio tempo, quando as tempestades se levantam, quando os problemas venham, aí ele fala aqui, é igual ele falou com o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, sempre que o Senhor ordena que se faça algo, Ele também capacita a pessoa a obedecer. Então, se Ele diz que você pode passar, Ele vai te sustentar com a sua graça. A graça de Deus vai te capacitar, a graça de Deus vai te fortalecer, para que você possa obedecer a palavra de Deus e ser bem sucedido. A graça de Deus. Deus não prometeu uma viagem fácil, mas sim que chegaríamos a outra margem. Deus não prometeu uma viagem fácil. Vai ter luta, vai ter problema, mas no meio da luta e do problema vai ter o Espírito de Deus te consolando, te confortando, vai ter Jesus com você. Aí Ele prometeu algo, você vai chegar do outro lado, você vai vencer. Se você não abandonar o barco, não perder a sua fé, você vai vencer. Nós vamos vencer. Então eles tinham a promessa de que Jesus estava com eles. Segundo, porque os discípulos não precisavam ficar apavorados, porque Jesus estava com eles em pessoa. Jesus falou assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O primeiro é a promessa de Jesus que chegariam do outro lado. Em segundo lugar, Jesus disse que estariam com eles. Já haviam visto o seu poder demonstrado em vários milagres, de modo que deveriam confiar plenamente que Jesus seria capaz de lidar com aquela situação. Quer dizer uma coisa, Jesus é capaz de lidar com essa situação que você está enfrentando. Jesus é capaz de lidar com essa situação que o mundo está enfrentando. Jesus é suficiente. Jesus é capaz de lidar. Jesus tem o poder para reverter a situação. Os discípulos ainda não haviam entendido que Jesus era de fato o Senhor da situação. O Deus que você serve é o Senhor da situação. A situação está no controle de Deus, a situação está no controle de Jesus. Jesus é que é o Senhor da situação. Não são os governantes, não são os médicos, não são as pessoas, mas Jesus é o Senhor da situação. Jesus é o Senhor da situação. Ele está com você, então não se apavore. Em terceiro lugar, os discípulos puderam ver que mesmo em meio à tormenta, Jesus estava tranquilo. Jesus estava tranquilo, irmãos. Mesmo em meio à tormenta, Ele estava tranquilo. E esse fato por si mesmo deveria tê-los encorajado. Eles já haviam visto Jesus fazer tantos sinais, milagres, maravilhas, e Ele dormindo deveria encorajá-los, porque Jesus estava ali com eles. Jesus, Ele fazia a vontade do Pai, Ele fazia a vontade de Deus, e sabia que Deus estava cuidando dele, então Ele aproveitou para dormir. Aqueles que sabem que Deus está cuidando dele, irmão, aproveita para descansar, para dormir. Por mais difícil que seja, se alimente, descanse, durma. Porque você está negligenciando a situação? Não, é porque você confia que Deus está cuidando de você. Então Jesus dormia. Jesus dormiu no meio daquela situação toda.
Jesus dormiu na tempestade porque sentia-se verdadeiramente seguro na vontade de Deus. Tem um Salmo capítulo 4, versículo 8 diz: eu deito e logo durmo, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Você precisa descansar um pouco no meio dessa correria, no meio desses problemas, não porque você está negligenciando o problema, mas porque você confia que Deus está cuidando de você. Então Jesus dormia no meio da tempestade. Concluindo, quantas vezes durante as tribulações da vida não nos vemos imitando os discípulos? Quantas vezes, incrédulo, gritando: Senhor, não te importa que pereçamos? Quantas vezes nós vimos assim também: Senhor, não te importa que pereçamos? Duvidando da fidelidade de Deus, duvidando de que Deus, Ele cuida de nós. Claro que Ele se importa. Aí Jesus levantou-se, repreendeu a tempestade e imediatamente houve grande calmaria, porque Deus, Jesus, é o Senhor da situação. Ele levantou, deu uma ordem para o vento, deu uma ordem para o mar, e no mesmo instante fez-se grande calmaria. Aleluias, porque Deus não perdeu o controle, Deus está no controle. A qualquer momento Ele dá uma ordem e vai haver grande calmaria na sua vida, na sua família, na minha família, na nossa cidade, na nossa nação. Aleluias, aleluias. Aí Jesus acalmou aquela tempestade. Aí, para encerrarmos aqui, mas Jesus não se ateve em acalmar os elementos naturais. Não, Ele acalmou o vento e o mar, mas Ele não parou por aí, porque existe uma tempestade que ela se forma aqui dentro. Existe uma tempestade que se forma aqui dentro. Então Ele deu ordem ao vento, ao mar, mas não parou por aí. Não se ateve a acalmar os elementos naturais, pois o maior perigo não era o vento, nem as ondas, mas sim a incredulidade no coração dos discípulos. É por isso que falamos no início aqui: não perca a sua fé. Não deixe que essa situação toda que está acontecendo venha fazer com que você perca a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, e tudo parte da fé. Então Jesus precisava agora acalmar a tempestade que estava aqui dentro, porque se acalmasse tudo aqui fora, mas aqui dentro continuasse tempestade, não mudava nada, não ia mudar nada. Então ele estava trabalhando a incredulidade no coração dos discípulos, por causa da tempestade, porque isso que estamos passando, enfrentando aí, isso traz incredulidade para nós, para mim, para você. Deus guarde a minha mente, que Deus guarde a sua mente, que Deus te ajude a guardar a sua fé. Marcos capítulo 4, verso 40, já estamos encerrando. 4:40 diz assim: então lhes disse, porque depois que Ele acalmou a tempestade e o vento, Ele disse para os seus discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? Os maiores problemas humanos encontram-se dentro de cada um. Dentro de cada um, não nas circunstâncias ao redor. Isso explica porque Jesus os repreendeu, dizendo, os chamou de homens de pequena fé.
Jesus estava ali repreendendo aqueles homens, homens de pequena fé. Eu andei com vocês, eu curei, ressuscitei mortos, operei sinais, maravilhas, milagres, e agora numa tempestade, vocês estão me dizendo, será que você não estava me vendo aqui? Não, eu vou morrer. Aí fala assim, homens de pequena fé. Ele estava confrontando aqueles homens, ele estava avivando a fé deles, ele estava dizendo para eles, a fé de vocês não pode morrer, a sua fé não pode morrer, a sua confiança não pode acabar. Não pode acabar. Ele repreendeu aqueles homens ternamente e os chamou de homens de pequena fé. Eles haviam visto Jesus ensinar a palavra e até mesmo realizar milagres, ainda assim não tinham fé. Esse medo decorrente da incredulidade levou aqueles discípulos a questionar se Jesus de fato se importava com eles. E para encerrarmos agora, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha só, devemos ter cuidado com o perverso coração de incredulidade. Olha, irmãos, o que Deus está nos ensinando? Não abandone o barco, não perca a sua fé, não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Lá em Lucas capítulo 18, verso 8, nos fala do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí no versículo 8, Jesus fala assim, a palavra diz assim, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Porque tantas coisas estamos vivendo, nossa fé está sendo bombardeada, nossas crenças estão sendo bombardeadas. Então ele pergunta, quando o Filho do Homem vier, porventura ele achará fé na terra? Então, irmãos, que Deus fortaleça a sua fé, fortaleça a minha fé, para que nenhum de nós venha abandonar o barco. Amém, irmãos? Guarda o seu coração, guarda a sua fé, permaneça com Jesus e não deixe, não saia do barco. Fiquemos em pé neste instante, fiquemos em pé. Feche os seus olhos, por gentileza. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, a nossa fé tem sido tão bombardeada por tantas situações que têm acontecido. A nossa fé tem sido tão bombardeada por tantos problemas. Esta pandemia do Covid-19 que desencadeou uma série de problemas. E com isto, meu Deus, todos nós estamos tendo a nossa fé chacoalhada, meu Deus, mas em nome de Jesus Cristo, me ajude cada irmão, cada irmã a guardar a fé, a não abandonar o barco, a continuar caminhando com Jesus, a continuar caminhando firme na presença de Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, porque no barco de Jesus, a tempestade não vai virar o barco, a tempestade não vai destruir o barco. Por isto nós precisamos continuar juntos com Jesus, navegando em seu barco, rumo à nova Canaã, rumo à terra prometida. Meu Deus e meu Pai, fortalece a fé deste irmão, fortalece a fé desta irmã, ajuda essa pessoa que está cansada, que está desanimada, que está atribulada. Meu Deus, em nome
de Jesus Cristo, meu Pai, derrame um bálsamo nesta manhã, um bálsamo de cura, de renovação, de fortalecimento. Derrame o teu Espírito Santo sobre a sua igreja, guarde a sua igreja, enche a sua igreja com o teu Santo Espírito. Ajude esta irmã a caminhar, ajude este irmão a caminhar, nos ajude a caminhar e nos abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Graças a Deus.